Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São João, nosso 13º encontro, João capítulo 2, do versículo 7º ao 12º. Ouçamos nossa leitura. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Ele provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disto, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram apenas alguns dias. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 7. Jesus disse aos que serviam: encham esses jarros com água. Eles encheram até a borda. Neste versículo, vemos que Jesus não nega o que sua mãe pede. Jesus não mudou de opinião. Jesus declara sua absoluta independência. Ele é livre para agir. Jesus pede aos serventes que encham de água jarras vazias. Os serventes, por indicação da mãe de Jesus, executam o que Jesus diz. Jesus, cuja hora não havia ainda chegado, a hora em que ele revelará a sua vida, a sua pessoa em Israel, que é a hora da vinda do Messias, é o resultado de sua obra, mas mesmo que sua hora não tivesse chegado, ele executa o sinal que sua mãe havia pedido. Os serventes colaboram fazendo o que Jesus diz, enchendo as talhas e executando de forma escrupulosa. Encheram-nas até em cima. Jesus é aquele que oferecerá a verdadeira purificação. A lei não podia purificar, mas Jesus pode. A lei estava colocada entre Deus e os homens. Agora não haverá mais intermediários. O vinho, que é o amor, estabelecerá esta nova relação pessoal, imediata entre o homem e Deus. Versículo 8. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Nesse versículo, Jesus dá uma segunda ordem. O mestre-sala era o responsável pela organização e andamento do banquete. Representa aqui a classe dirigente dos judeus. Os chefes judeus se despreocuparam com a situação do povo, deixando as talhas vazias. Eles são dirigentes do sistema religioso vazio.
Os serventes pegam a água de um poço, e era muita água, 600 litros. Eles enchem as talhas vazias destinadas à purificação, isto é, implica que a água tirada do poço e levada diretamente à festa foi milagrosamente transformada em vinho. A água transformada em vinho simboliza a compreensão de que Cristo Jesus é o poço de água viva, onde é Jesus que pode dar esta água viva, como veremos com a samaritana no capítulo 4. Vemos dois temas ligados, com o contexto judaico. Primeiro, a necessidade de Jesus substituir a água dos rituais de purificação dos ritos judaicos. E segundo, a imagem do vinho como parte do banquete messiânico. Isaías capítulo 54, versículo 4 a 8, como também Isaías capítulo 62, versículos de 4 a 5. O vinho abundante é sinal de restauração. Versículo 9. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre Sala chamou o noivo. A água converteu-se em vinho depois de ter sido tirada das talhas. O mestre Sala, que prova o vinho, não reconhece o dom messiânico. Não sabia de onde vinha. Os serventes sabiam, a origem do vinho e que esta origem procede de Jesus. O vinho simboliza o amor. O que Jesus dá significa a relação do amor entre Deus e os homens. A vida, a alegria, estabelecendo uma nova aliança, numa relação direta e pessoal sem intermediários. O amor como dom é o Espírito, e é o Espírito que purifica. A cena de Caná anuncia a cruz, a hora de Jesus, onde ele chegará ao extremo amor. João capítulo 13, versículo 1. O amor de Deus aos homens. João capítulo 17, versículo 1. E se ofertará a todos, dará a todos o Espírito. João 19, 34. O vinho simboliza a alegria que produz a experiência do amor. O vinho veio oferecido aos dirigentes judeus, mestre Sala, mas eles não reconhecem. Jesus, como vimos no prólogo do Evangelho de São João, é aquele que se afirma. A lei foi dada por Moisés, essa é a antiga aliança, o Antigo Testamento, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. A lei da nova aliança não é um código exterior como a antiga aliança, mas amor e fidelidade. Vinho abundante, que penetra no interior do homem e o transforma. Amor e fidelidade, que é jorrado na cruz, no sangue e na água, do costado do lado de Jesus. Versículo 10. E disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Aqui vemos a qualidade superior do vinho, proporcionado por Jesus. A nova fé, a aliança, é superior à antiga. É muito melhor em qualidade. O mestre Sala se dirige ao noivo averiguando a superioridade do vinho novo. E sua surpresa, que o vinho novo é melhor. Aqui, com isto, vemos que Jesus Messias inaugura uma era superior
a antiga. É com Jesus que se tem as verdadeiras núpcias. E é ele também o verdadeiro esposo, como vemos nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 18 a 22. O mestre Sala diz, até agora, reconhecendo o tempo presente, que corresponde então à hora de Jesus. Ele, como representa as autoridades judaicas, protesta contra a ordem dos vinhos. Primeiro o bom, depois o vinho ruim. Para o mestre Sala, a ordem dos vinhos expressa a irracionalidade, visto que o primeiro se deve servir o melhor, isto é, a antiga aliança. Ele não percebe o plano da salvação, a história da salvação de Deus, que é progressiva. Para as autoridades judaicas, a antiga ordem passada já era definitiva. Eles não esperavam, nem tampouco queriam mudanças. Eles detêm o poder e acreditam que a antiga aliança não precisa de melhora, porque é definitiva. Agora o mestre Sala constata que o vinho novo é melhor, a nova aliança que é Jesus. Mas não sabe explicar sua origem, não é capaz de entender o vinho novo, não reconhece a presença do Messias. Assim, quando o mestre Sala diz, guardaste o vinho novo até agora, se refere à cruz de Jesus, à sua morte, que se dará totalmente na sua hora. Podemos também ver que o vinho nos remete à Eucaristia, como encontramos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Comer sua carne, beber seu sangue, que produz uma vida definitiva. João capítulo 6, versículo 54. Versículo 11. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Nem o responsável pela festa, nem o noivo sabiam de onde veio o vinho bom. Só os discípulos entenderam a ação de Jesus. O primeiro sinal de Jesus se manifestou diante dos olhos dos discípulos, revelando assim a glória de Jesus. O Cristo, o Filho de Deus. Viram coisas assim, coisas maiores, como Jesus havia dito a Natanael. João capítulo 1, versículo 50. Aquele que lê o Evangelho de São João é convidado a participar da experiência da glória do Filho do Homem. Começou os sinais. Princípio dos sinais, arché, significa não o primeiro da série dos sinais, mas quer significar o sinal de primeira importância, visto que ele, sinal, é representativo da ação criadora e transformadora de Jesus. Sinal é a manifestação da glória de Deus. A finalidade dos sinais, era para que os homens pudessem crer. A manifestação da glória de Jesus. A glória que pertence à existência da palavra antes da encarnação da palavra. A palavra se fez carne, João capítulo 1, versículo 14. Se refere também ao retorno dele ao Pai, por meio do sofrimento na cruz. Sabemos que a glória que se manifesta será na hora de Jesus, hora da cruz. Mas podemos ver que em todos os sinais temos uma manifestação parcial deste grande sinal da cruz. Preliminar, preparação como objetivo daquilo que será o ato de fé dos discípulos. Os discípulos acreditam por causa da manifestação da glória de Jesus no sinal. Este primeiro relato de Jesus, sinal, quer referir à fé dos discípulos que passam a crer. Assim, a glória do Pai está presente na pessoa de Jesus, o Filho.
como plenitude do amor fiel. João capítulo 1, versículo 14. Que se manifesta desde o princípio de seu ministério e que irá antecipar a manifestação suprema da sua hora de passar deste mundo para o Pai. João capítulo 13, versículo 1. Versículo 12. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos. E aí ficaram apenas alguns dias. A cena relata um movimento. Os que estavam nas núpcias de Caná com Jesus, sua mãe, seus discípulos e irmãos, agora se dirigem à cidade à beira do mar da Galileia, Tiberíades. A permanência é temporal, por alguns dias. Vemos 3 grupos: a mãe, os irmãos e os discípulos. Sua mãe só aparecerá aos pés da cruz, em companhia do discípulo amado. Os irmãos de Jesus são mencionados no Evangelho no capítulo 7, do versículo de 1 a 10. Mas eles não acreditam em Jesus. O texto sublinha que a mãe, os irmãos de Jesus, se estabeleceram por pouco tempo em Cafarnaum, enquanto Jesus, quando chegou sua hora, deixa a cidade para realizar seu ministério público. Enquanto os irmãos de Jesus não irão apreciar a obra de Jesus, eles vão ser hostis a Jesus. João capítulo 7, versículo 3 a 9. Visto que eles estavam apegados ao mundo judaico, ao mundo velho, os jarros vazios, os discípulos serão aqueles que acreditam, estarão dispostos a segui-lo. Eles correspondem aos serventes das núpcias de Caná. É um texto bastante teológico, toda uma reflexão, tanto é que João é chamado o teólogo. E nessa reflexão, nós vemos já os sinais da manifestação de Jesus. Jesus antecipa a sua hora a pedido da sua mãe, embora ela não tenha chegado. Ele manifesta ali seu primeiro sinal, em preparação ao seu grande sinal, que vai ser o sinal da cruz, o sinal da redenção, onde ele deve passar deste mundo ao Pai. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.